Olá, meus amigos, a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é seu amigo William Ferreira. E eu venho para mais uma reflexão da Palavra de Deus, daquilo que chamamos o Devocional Diário. Sabe que conta-se uma história de uma rádio que fez um concurso para contratar locutor. E tiveram a ideia, então, de pegar um salmo da Bíblia, mais conhecido, o Salmo 23, para que os locutores, assim, viessem a ler em público. Muitos deles, no dia da prova, leram o salmo de uma forma maravilhosa que só os locutores sabem fazer. Muitos deles, ao terminar de ler esse salmo de uma forma tão bonita, tão expressiva, eram aplaudidos. Só que um determinado locutor, ao ler os salmos, algo aconteceu que foi interessante. As pessoas que estavam ali a ouvir aquele locutor foram imbuídos de uma emoção tão grande que muitos começaram a chorar. E aí até as pessoas que estavam ali para julgar, para ser júri dos locutores, se perderam nas pontuações e choraram também. Um dos júris, ao olhar para aquele locutor, disse: olha, os demais locutores conheciam os salmos e por isso puderam se expressar tão bem, mas esse último conhece o Deus do salmo. Queridos, muitos de nós às vezes temos um conhecimento de Deus, mas às vezes os nossos conhecimentos são muito artificiais. Observa que muitos de nós estamos envolvidos com uma ferramenta que nós utilizamos chamado a religião. E tem pessoas que estão mais arrolados à religião do que propriamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a palavra de Deus traz por proposta para nós é o seguinte: podemos até usar a religião. Veja que Tiago, ao escrever a sua epístola, ele fala assim, que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Então observa que a religião, ela pode ser uma ferramenta para nós chegar a Deus, mas não podemos nos perder de maneira nenhuma nessa ferramenta, porque às vezes ficamos tão arrolados à ferramenta que esquecemos ao destino que temos que chegar, ao propósito principal que é o nosso Deus. Deus, Criador do Universo, quando cria o ser humano, Ele cria o ser humano para que tenha com Ele relacionamento. A palavra de Deus nos diz que quando Adão estava no jardim, todas as tardes, Deus tinha o prazer de conversar com Adão. Observa que Deus nos ama de uma forma tão especial que o amor não sufoca. Deus bem poderia estar com o homem durante o dia, durante a noite, o tempo inteiro. Mas não, Deus, ele tinha-se a alegria de estar com o homem às tardes, para se relacionar, para conversar. Ele não sufocava Adão, mas todas as tardes, dois amigos, o Criador e a criatura, conversavam, falavam dos seus desejos, falavam das suas emoções. Eu tenho certeza que aquele relacionamento que Adão e Deus tinham era um relacionamento de amigos. Porque Deus, quando cria o ser humano, Ele tem um objetivo de criar o ser humano para que se torne o seu amigo. E esse é o sonho de Deus para todos nós, seres humanos, que nos tornemos amigos de Deus. O nosso Senhor Jesus veio a morrer na cruz do Calvário, pagar por nossos pecados. Pecados são ofensas que nós apresentamos diante de Deus. Uma vez ofendendo o amigo, existe uma inimizade, mas Cristo, nos perdoando os nossos pecados, Ele nos faz amigos de Deus novamente. Veja que nosso Senhor Jesus fala assim: eu já não vos tenho chamado vocês de servos, mas tenho-vos chamados de amigo. Esse é o relacionamento que Deus, o Criador do Universo, veja o tamanho, a magnificência o tamanho do universo é tão grande. E Deus que o criou é muito maior que o próprio universo, que é infinito. Ele quer se relacionar com um ser que é finito, eu e você. Veja que Deus, Ele quer se tornar amigo. Você sabe que uma das histórias da Bíblia que mais me chama a atenção, que eu gosto muito, é a história de um homem, está lá no livro de Gênesis, chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque pôs no coração andar com Deus. E há uma alusão que a gente faz dizendo o seguinte, que Enoque, ele andou com Deus. E ele andou tanto com Deus, que um dia Deus olhou para Enoque e falou assim: Enoque, a sua casa está muito distante, a minha está mais perto. Vamos para a minha.
E diz a Bíblia que Enoque não provou da morte. Ele pôde ser transladado. A Bíblia diz que é um homem que não provou da morte. Ele foi levado para Deus e está com Deus até hoje. Essa é a proposta também para os amigos de Deus. A palavra de Deus traz essa esperança para nós, de vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. O desejo de Deus é que o homem se torne amigo dele de uma maneira tão especial que ele quer que todos os homens estejam com ele eternamente. Cristo prepara para nós uma morada eterna. Deus prepara para nós uma morada eterna. A triunidade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, espera o homem para viver eternamente com ele. Meu amado amigo, se envolva com Deus. Cuidado com a sua religião. Se de repente, no domingo à noite, você está fazendo tudo direitinho, está tudo muito bonito lá, porém, no seu dia a dia, na sua vida, está te faltando uma essência espiritual, isso é porque você ainda não se tornou um amigo de Deus. Lógico que a religião até ajuda, mas não se perca nela. Seja um cristão dentro da igreja, dentro lá do seu recinto espiritual, que seja um tabernáculo, que seja um oráculo, que seja um centro, sei lá, não sei como é que você chama o seu recinto espiritual, comunidade. Mas não esqueça de uma coisa: estar na presença de Deus é muito mais importante do que qualquer ação religiosa que nós fazemos. Se a tua religião faz com que você se separe daquilo que Deus mais ama, que é as pessoas, tome cuidado. A sua religião está fazendo você se perder. Porque existem muitas pessoas que criam muros, criam separações. Ah, porque eu sou de tal religião, você é de outra, eu não posso andar com você. Jesus já pregou a coisa totalmente ao contrário. Jesus, ele não construía muros, ele quebrava muros, ele rompia muros. Ele queria estar com aqueles que eram marginalizados. Ele queria estar com aqueles que não tinham vez pela sociedade. E de sorte que haja em vós, diz a Bíblia, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Jesus em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. E pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Uma característica de quem é amigo de Deus, uma característica de quem ama Deus, é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Pastor William, Deus odeia? Sim, o pecado. Sim, aquilo que é errado. Pecado, Deus abomina. Mas Deus ama o pecador. Se você odeia as pessoas, tome cuidado. Você não tem o mesmo sentimento que Deus tem. Não importa a religião de qualquer pessoa que seja. Ela é um ser humano e o coração dela é alvo do amor de Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.